ensino da palavra, ensinamento, é o que vai produzir no nosso coração o quê? O arrependimento, eu voltar para trás, eu olhar os meus erros, e a palavra é como um espelho, ela vai mostrar a minha sujeira. Não adianta eu limpar o espelho, eu tenho que limpar a mim mesmo, e isso que faz é o ensino da palavra, e por isso é tão importante. Quem não valoriza o ensino da palavra está na contramão daquilo que Deus está propondo para a nossa vida, para sermos o quê? Vigilantes, pureza, ou seja, buscarmos aquilo que fala a palavra do Senhor, sem mistura. Infelizmente, nós vamos ver na lição de hoje, e é um alerta, que muitas vezes, ao invés de buscarmos o que a palavra do Senhor nos faz, o Evangelho genuíno, o que tem acontecido? Estamos buscando muitas misturas com aquilo que desagrada a Deus. E na lição passada foi falado em casamentos mistos. E trazendo isso para a nossa aplicação prática da nossa vida, nós não podemos negociar princípios e valores da palavra do Senhor. Princípios e valores da palavra do Senhor são absolutos, ou seja, inegociáveis. Eu não posso ter um namoro com o mundo. E assim como dizia o irmão na semana passada, as portas da igreja estão sendo forçadas por muitos ensinos, por muitas situações, por mundanismo, muitas vezes tentando se infiltrar na casa de Deus. Mas nós precisamos conservar a pureza, ou seja, de não nos misturarmos com aquilo que não agrada ao Senhor. E por fim, que é a lição de hoje, é a questão da vigilância. Porque o que a lição trouxe? É todo um processo de preparação, um processo que Deus foi trabalhando. E não adianta trabalhar tudo isso e não vigiar, porque a maneira de nós permanecermos firmes é através da vigilância. E o que diz a palavra do Senhor? Nós vamos aqui em 2 textos bíblicos que nos diz o seguinte: a lição ela vai trazer aspectos a respeito da noite, a meia-noite, ou seja, um marco temporal de quando se está à noite e quando se está escuro. E ao mesmo tempo, à meia-noite, quando vira o relógio, é um novo dia. Só que é um novo dia, mas ainda permanece em trevas. E nós vamos ver que, para nós cristãos, estamos aguardando ansiosamente e devemos amar a vida do nosso Deus, que é o novo dia que nós aguardamos, mas o mundo jaz em trevas. E aqui diz a palavra do Senhor em Mateus 24:43. Mas considera isso: se o pai de família soubesse que vigília na noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. E em 1 Tessalonicenses 5:2 diz o seguinte: porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, ou seja, repentinamente. E como que nós vamos então aguardar a vinda do Senhor? Vigiando, estando com a nossa lamparina acesa e cheia de óleo. O que mais nos diz? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, João, capítulo 9, versículo 4. E o que está querendo nos dizer isso? Que nós temos que trabalhar em prol da obra de Deus, temos que viver uma vida de consagração e separação em todo momento, enquanto é dia, porque nós não sabemos qual é o momento que o Senhor virá buscar a sua igreja. Não só isso, nós não sabemos qual é o nosso último minuto de vida na terra. Então, a importância da nossa vigilância de estarmos constantemente buscando o Senhor. Então, todo esse trabalho, esse processo que eles estão nos trazendo, da parte prática da nossa vida cristã, ela precisa ter a vigilância. Porque nós não sabemos contar os tempos, mas o nosso Deus tem tudo dentro da sua absoluta vontade. Porque o tempo está próximo. Aqui tem em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. E o que eu quero falar a respeito disso? João, quando teve a visão da revelação do Apocalipse, Deus lhe mostrou algumas coisas para que fossem escritas. E como a lição está falando a respeito do período de trevas e do período da história, que muitas coisas foram acontecendo, e eu quero colocar nessa manhã a respeito do nosso tempo. E que aquilo que foi predito pelo Senhor já está às margens do seu cumprimento. Então, o que o Senhor falou
Escreve as coisas que tens visto, as que depois dessa hão de acontecer. Ou seja, ali nós temos um relógio do tempo, que está nos mostrando que o tempo está findando. E aí o que o Senhor fala? Não está na lição, mas eu estou acrescentando aqui, para colocar, para demonstrar para vocês o que é o tempo. Nas 7 igrejas do Apocalipse, eu não vou entrar dentro do aspecto teológico nem escatológico, mas eu quero chamar a atenção para a passagem de tempo. Que em cada igreja, Jesus frisa algo muito importante que nós devemos pensar. Então, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja desejável, foi a igreja do tempo apostólico. Ela encerrou o período dela histórico no tempo dos apóstolos. As igrejas das cartas do livro de Apocalipse, elas têm 3 sentidos. Elas têm um sentido que era aplicativo para a época que eles estavam vivendo, de situações que estavam ocorrendo no centro da igreja, naquele lugar. Elas têm também um objetivo temporal, que vai nos demonstrar o que? Processo da história. Situações na história no qual a humanidade passou, principalmente no que se refere à história da igreja. E em terceiro ponto, as igrejas, as cartas da igreja, elas se referem a aspectos da nossa vida cotidiana. Então, o que eu quero falar hoje, nessa manhã? Eu quero mostrar para vocês que o tempo está findando. E nas cartas aqui, essa carta à igreja de Éfeso, que foi o período apostólico, o período onde a igreja iniciou, o período da descida do Pentecoste, o início da missão, o início da grande comissão, período também de perseguição à igreja, que o Senhor vai dizer alguma coisa lá naquele tempo, até provavelmente a morte do último apóstolo João, cerca do ano 6, 113 depois de Cristo, nós temos Jesus falando à igreja: lembra depois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, o que está grifado ali? Brevemente virei. Está demonstrando ação. E o Senhor brevemente virá. Depois nós temos a igreja de Esmirna, que significa mirra. Foi a igreja perseguida. Foi o período onde houveram as maiores perseguições na história da igreja, onde muitas pessoas deram a sua vida, a era dos mártires, a era das feras, que muitas vezes destroçavam os cristãos. Esse é o período da igreja de Esmirna, onde muitos foram mortos e não negaram a sua fé. E o que o Senhor refere a respeito desta igreja? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, que precisa manter-se fiel. Até quando? Até quando que o Senhor diz para a igreja ser fiel até a morte, né? Para sempre. Pedro, que é o período de exaltação, foi o momento onde houve a união do Estado com a igreja, o paganismo. 313 foi edito de Constantino de tolerância ao cristianismo, e muita coisa entrou para dentro da igreja. E o que o Senhor diz ao anjo da igreja? Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Está prometendo a sua chegada. Depois nós temos a igreja de Tiatira, que significa cheiro suave, é um período de supremacia papal, é um período também onde vai iniciar os pré-reformadores, ou seja, em toda a história da igreja sempre houveram homens e mulheres que realmente eram fiéis a Deus. Mas houve períodos de trevas aqui que se refere à período da Idade Média, onde a supremacia da igreja, onde se distorceu muito daquilo que estava nas Escrituras, e as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, não tinham acesso às Escrituras, e aqueles que conseguiam ter acesso eram pessoas que tentavam manter a sua fé. E o que o Senhor diz nessa igreja? Mas o que tendes, retendes até que eu venha. A próxima igreja, a igreja de Sardes. Sardes significa canto de alegria. Essa igreja, ela representa, no tempo da história da igreja, o período da Reforma Protestante, 1517, com Martinho Lutero, quando vai fixar lá as
as teses da Catedral de Wittenberg e vai começar um processo de reforma na igreja, de tradução da palavra de Deus em todas as línguas da época, ou seja, daqueles países, e a palavra do Senhor começa a ser então levada e aberta para que as pessoas comecem a conhecer. E o que diz lá nesse período da história? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Todas as cartas aqui estão nos mostrando alguma coisa. Tem uma promessa. Filadélfia. Filadélfia é a igreja do amor fraternal. É a época dos grandes despertamentos. É a época onde homens foram tremendamente usados por Deus. Nós temos um aspecto, da primeira fase, do primeiro grande despertamento, nós temos Jonathan Edwards. Esse homem foi um homem que estudou muito a palavra de Deus. E houve um período de grande despertamento. Sabe como é que aconteceu isso? E isso são coisas que me matam, me motivam. Deus trabalhou na vida desse homem, ele se preparou, disse que ele foi para o seu gabinete, ficou 3 dias lá orando, jejuando, Deus lhe deu um sermão. E naquela época não tinha tecnologia que nós temos, não tinha alto-falante, não tinha nada, não tinha luz elétrica. E na base de um candeeirinho, de uma luzinha, você sabe como é que ele chegou na igreja? Naquela época os sermões, eles não tinham essa abertura de chegar e falar. As pessoas, os reverendos da época, eles tinham que chegar e ler. E este homem chegou e leu um sermão que ele havia feito, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele começou a fazer a leitura, o Espírito Santo tomou conta daquela igreja, o lugar onde ele estava, que as pessoas se agarravam ao púlpito, que as pessoas se agarravam aos bancos, aos prantos, aos gritos, para arrepender-se dos seus pecados. Isso foi o início do primeiro grande despertamento. Ou seja, ele não fez nada extraordinário. Quem fez extraordinário foi Deus, através da palavra. Ele não fez um grande sermão, ele não fez um sermão eloquente, muito diferente de Charles Finney. Charles Finney não precisava fazer sermões, ele chegava e Deus me dava a palavra, e ele falava à igreja, e multidões vinham para se convertir ao Senhor. O grande despertamento, que muitas vezes nós confundimos, não foram épocas de grande manifestação. A manifestação do Espírito Santo foi uma consequência, mas foi um período de grande arrependimento. E esse foi o tempo que esse arrependimento foi o que levou a igreja a sair para as missões. Foi quando surgiu as missões interculturais, onde as pessoas começaram a viajar e pegar a palavra do Senhor, e foram para a África, e foram para a Índia, e vieram para a América, onde a igreja que nós estamos aqui, e é graças a esses homens missionários que pagaram um preço, e que muitas vezes nós não damos valor daqueles que vieram antes de nós, e pagaram preço com as suas vidas, para falar a palavra de Deus, para que hoje eu e você tivéssemos essa liberdade de falar de Jesus. Olha só, Jesus diz para essa igreja o quê? Eis que venham sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, todas as igrejas há uma advertência que o Senhor está vindo. E Ele está dizendo, olha, eu vou vir como ladrão, olha, guarda bem o que tem, olha, ser fiel até a morte, olha, eu venho sem demora, olha, preste atenção que eu estou chegando. E agora nós chegamos na última igreja, Laodiceia. Essa igreja é a igreja povo do juízo atual e apostasia. Nós vivemos hoje num comitante. Lembra que eu falei para vocês que as igrejas do livro de Apocalipse, elas têm 3 sentidos. O sentido literal do que estava acontecendo nas igrejas daquela época, lendo os textos. Depois eu não vou entrar dentro dessa história porque não é o objetivo dessa lição. Elas têm o objetivo de falar de processo histórico dentro da história da igreja, de tempos que foram ocorrendo, e todas as igrejas, elas têm aspectos na vida nossa, todos os dias. Mas a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia, eu acredito que são 2 igrejas que convivem hoje em dia. Nós ainda temos remanescentes em Filadélfia, mas infelizmente nós já temos igreja de Laodiceia. O que é a igreja de Laodiceia? É a igreja do direito do povo.
É a igreja que não quer se adequar à palavra de Deus. É a igreja que quer que a igreja vá se adequar a ela. A igreja que se torna um mercado. Se a igreja, a denominação XYZ, não está dentro daquilo que eu acredito, então eu vou para outra. Eu vou para outra. Eu vou para outra porque eu não estou satisfeito com lugar nenhum. Se eu contribuo, eu mudo de mercado a hora que eu quiser. É uma igreja que diz que o meu direito se sobrepõe ao direito dos outros. É uma igreja que acha que nós não temos que conviver, como diz lá na leitura diária, como um corpo. Igreja, irmãos, não só somos igreja juntos. Separados, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas só somos igreja juntos. A igreja do Senhor, ela é universal, ou seja, em todas as partes da terra nós temos, em várias denominações, nós temos igreja, povo chamado pelo Senhor. Mas só somos igreja juntos. E a igreja de Laodiceia é aquela igreja onde o meu direito tem que ser melhor do que o direito do outro. E onde o amor fraternal muitas vezes acaba sendo escondido e esquecido. Onde se está bom para mim, não importa o que o meu irmão pensa ou o que o meu irmão precisa. Infelizmente nós vemos isso. Muitas vezes o evangelho é pregado não para mostrar a palavra de Deus é verdade, mas para amaciar o meu eu. Muitas vezes nós vemos isso quando a gente observa as lives. Aquelas lives que tem muitas vezes um grande número de visualização é aquela mensagem light do evangelho. Muitas vezes da prosperidade, importante prosperidade, mas não é tudo. Então, são mensagens que vão amaciar o nosso eu, que não confronta o pecado. E isso, irmão, é algo que nós temos que estar vigilante. O tempo está próximo. E o que Jesus disse à igreja? Eis que estou à porta e bato. Então, nós temos a história, nós temos toda a era da igreja. Eis que veio sem demora. Eis que cedo venho. Breve virei a ti, ser fiel até a morte. Virei como ladrão, e agora? Eis que estou à porta e bato. Quer dizer que ele chegou. Estão vendo a profundidade disso, irmãos? A história nos mostrou, e agora nós temos que entender que a hora do tempo do Senhor está chegando para a nossa vida. E assim como ele prometeu para a igreja que ele estava vindo, agora ele está aí, batendo a porta. É forte isso, né? Meia-noite. O que diz a lição a respeito da meia-noite? A meia-noite é um período que o dia já passou, hora de trevas e início de um novo dia. Aqui estamos alguns segmentos da lição que eu quis englobar aqui e passar para vocês nesse sentido. Eu gostaria que os irmãos, que alguém lesse para nós aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 a 8, se possível. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 a 8. Pode ler, pastor. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Muito obrigada, irmão. O que a palavra do Senhor nos está falando? A importância da vigilância. E o que a lição nos traz lá nos primeiros tópicos? Tópico 1, tópico 2, ele está iniciando ali. Porque o dia já passou. Eu mostrei aqui as cartas das igrejas. É isso. O dia já passou. O tempo está findando. A promessa do Senhor, ela certamente se cumprirá. Aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele disse para a sua igreja, nos tempos passaram, e nós estamos vendo, o
dia já passou. A história da dispensação da igreja está aí. E nós temos então um processo que diz ali a lição a respeito da meia-noite. É hora de trevas. E depois nós vamos ver que após o arrebatamento da igreja, a lição está falando, mas eu quero voltar para dentro de outros aspectos importantes da lição, a falar sobre isso. Eu não tenho propriedade, não sou especialista na parte escatológica. Eu gosto de estudar muito dentro da área de história, dentro da área teológica, mas eu não tenho profundidade para falar sobre escatologia, né? E estou sendo aqui reconhecendo isso. Tem irmãos muito mais capacitados do que eu para falar sobre isso. Mas sabemos que será um período terrível. E o que fala meia-noite? Meia-noite, um período onde findou um dia e inicia outro. Por que a lição está nos falando, está nos trazendo dois aspectos? Está nos trazendo o aspecto, enquanto para nós cristãos, aqueles que firmes com o Senhor, serão levados, serão arrebatados, será um tempo de glória para nós, o início de um novo dia, o início a respeito do arrebatamento, do tribunal a respeito de recebermos do Senhor as bodas do Cordeiro, a recebermos o galardão de Deus, mas a terra vai sofrer grandemente com isso. Será um período de agonia, será um período terrível de trevas que jamais houve na história. E olhem que na história da humanidade houveram períodos terríveis, períodos de trevas, períodos de morte, períodos de perseguição. Todas as cartas da igreja vão mostrar tempos que aconteceram situações, só que o que está por vir é pior do que tudo que já passou. E isso é a importância de nós estarmos firmados no Senhor. E o que aqui é a palavra do Senhor que Paulo escrevendo a Tessalonicenses fala? A respeito de nós não dormirmos, vigiarmos, sermos sóbrios, pensarmos, porque aqueles que se embebedam à noite, ou seja, esse tempo de estarmos, o que a pessoa que usa de bebidas alcoólicas acontece com os seus sentidos? Ela fica entorpecida. Ela não tem, muitas vezes, o entendimento daquilo que ela está fazendo. Ela perde o seu sentido. E quando se fala em sono, é isso, muitas vezes aquele entorpecimento, porque a gente muitas vezes não tem entendimento daquilo que está acontecendo realmente. E a palavra vem nos advertindo que nós temos que vigiar, porque nós não sabemos, o Senhor virá como um ladrão na noite. E a hora se aproxima, e a história está nos mostrando, e a palavra está nos dizendo que eis que estou à porta e bato. Dores de parto. O que a palavra nos fala desse período? Hoje nós estamos vivendo um período próximo. Está ali em Mateus 24, versículo 6 a 8, diz: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é lícito que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores, ou seja, hoje nós já vivemos o princípio de dores. E lá em Tessalonicenses, nós já lemos em 5, e no versículo 13, o primeiro versículo fala a respeito das dores de parto, que diz o seguinte: Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo que nenhum escapará. Ou seja, a terra está nos mostrando sinais, os sinais das dores. Quando a gente é gestante, mulher sabe muito bem que isso, quem já teve bebê sabe, passa todos os 9 meses gestando, né? É a história da igreja, as cartas que o Senhor manda lá em Apocalipse. Está gestando. Quando chega os 9 meses ou as 40 semanas, nós sabemos que para um parto normal isso não é certo. Não é exato. Não é uma exatidão. Há crianças que nascem de 37 a 42 semanas e é normal. Mas a gestante sabe que há um período que nós chamamos de contrações falsas, que começa lá pelo 5º mês, 6º mês de gestação, que dá uma contraçãozinha, o organismo está se preparando, dá outra contração, e é normal. Mas quando chega mais próximo do
bebê nascer, começa um período de contração. Aquela contração, ela começa a ser uma por semana, 2 por semana. Daqui a pouco ela começa a ser 1 a 2 por dia. Daqui a pouco ela começa a aumentar. E daqui a pouco a contração, que era de 1, 2 dias, já começa a ser uma contração de hora em hora, de meia em meia hora, de 20 em 20 minutos, de 7, de 2, e chega ao parto. O que isso quer dizer? Nós sabemos que o bebê está para nascer, mas não sabemos a hora. E as contrações, as dores estão nos mostrando que brevemente isso acontecerá. E nós estamos vivendo um período onde as dores estão se intensificando. Porque não se pode dizer, mas em toda a história da humanidade teve terremoto, teve fome, teve peste, teve pandemia. Sim, toda a história teve. Toda a história viveu contração. Algumas contrações falsas. Muitos marcaram até a vida do Senhor. Mas aqui, nós vemos que isso tem se intensificado. Hoje nós estamos vivendo para que sinal mais claro que nós estamos vivendo atualmente com essa atual pandemia? Para que sinal? Por que o Senhor nos permitiu isso? Para que nós parássemos, acordássemos para buscar o azeite enquanto há tempo. Porque a hora vem. Nós não sabemos a hora do parto, mas as dores estão nos mostrando. As contrações estão nos dizendo que muito em breve vai acontecer. O clamor da meia-noite. Então, mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí veio o esposo sair desse encontro. E eu quero falar um pouquinho desta parábola aqui. E aqui eu quero parar nessa parábola e explicar alguns aspectos. Jesus foi um grande professor. O nosso Deus é um professor, ele é didático. Ele utiliza situações da nossa vida para nos ensinar. Ele utiliza situações na história para nos ensinar. E Jesus utilizava situações do cotidiano das pessoas para ensiná-las de modo prático. Qual é a nossa dificuldade? Porque nós não temos a mente do Oriente. Nós não temos a mente daquela cultura. Nós somos cristãos aqui de 2020 tentando entender o século I, tentando entender a margem, tentando entender tempos passados. E muitas vezes a gente acaba não entendendo certos aspectos. A profundidade dessa parábola é muito grande. Acompanhe comigo então. A respeito de um contrato de casamento. Como é que era feito um contrato de casamento? O noivo, ele escolhia a sua noiva e ele chegava à família, às vezes a família do noivo, a família, chegava a família da noiva e fazia um contrato de casamento. A partir desse contrato já era uma cerimônia praticamente oficializada. E nesse contrato de casamento, o que acontecia? O noivo, ele precisava pagar um dote para a noiva, que poderia ser em forma de serviço, poderia ser em forma de valores, poderia ser um presente empregado que serviria depois para a jovem, ou para a noiva. E esse presente, ele não era qualquer coisa. Ele deveria ser algo muito caro, muito precioso. Imagine, ele estava ali fazendo um contrato para sua noiva, sua esposa, e dava para ela o seu melhor, o seu dote, apresentava um presente, apresentava o seu trabalho, muitas vezes, como nós já vimos a palavra do Senhor sobre isso, a respeito de pagar o preço. E a Bíblia nos diz ali em Coríntios que nós temos um noivo, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A igreja é a noiva. Agora vocês entenderam a parábola? Qual foi o preço pago pela igreja? Qual foi o dote? O sangue de Jesus, a morte de Cristo na cruz do Calvário, a morte do Senhor. Vocês têm noção que o Senhor, ele simplesmente, ele se despiu da sua glória, do seu poder, da sua majestade, para dar a sua vida, o seu sangue, em contrato de casamento com a igreja? O dote precioso que foi dado por
E aqui nós temos a representação dessa parábola. Era o pai que dizia para o noivo quando estava pronta a construção. É profunda essa parábola. É profundo esse ensinamento. Quando que a igreja está pronta à construção desta obra? Quando que estará pronta? Passava esse tempo, então, onde o noivo estava preparando a sua obra, o que a noiva deveria fazer? A noiva, nesse tempo, ela se preparava. Como é que ela se preparava? Ela se consagrava, ela se separava. Ela, na época, ela usava um véu para demonstrar que ela era comprometida. Ela tinha sido feito um dote para ela. Tinha sido comprado aquele casamento, feito todo aquele processo de casamento. E ela reunia suas amigas e as suas irmãs e ficava preparando seu enxoval e ficava se preparando. E a tradição da época diz que elas deveriam levar consigo uma lâmpada, uma lamparina, onde se colocava óleo. Por quê? Porque a costume da época é que não se sabia a hora que o noivo ia chegar. Não se sabia que momento que o noivo chegaria. E essa demora muitas vezes causava sono e muitas dormiam. Então isso que Jesus está querendo falar a respeito dessa parábola. E a Bíblia diz lá que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E aqui a palavra do Senhor, em várias traduções que eu encontro, tanto na NVI quanto na Almeida, todas dizem o seguinte: e tardando o noivo, todas adormeceram. Não foi só as loucas, as prudentes também. Isso é algo que me choca. Não foi só as noivas loucas, ou seja, as que estavam acompanhando aquele cortejo. Não é que 10 eram aqui a casar com o noivo, não. Elas estavam naquele cortejo. Por que a parábola nos fala em 10 virgens? Porque está falando na 10 é um número que representa a totalidade, ou seja, a totalidade da igreja. Toda a igreja universal na face da terra. Essa é a noiva. É isso que Jesus estava querendo ensinar. Não é que 10 iam casar com um noivo só. Não. 10 representa a totalidade da igreja na face da terra. Essa igreja que tem que estar aguardando o noivo. O que acontecia então? Como é que ela deveria se preparar? Ela tinha que trazer a sua lâmpada com óleo. Por quê? E a lição vai falando a respeito de motivos do sono. Porque senão ela teria sono, ela precisaria de água iluminada. Eu quero falar um pouquinho a respeito da questão histórica da lamparina. Nós temos uma candeia. Essa é uma imagem daquilo que era utilizado antigamente. Então, essa candeia, as casas na época, elas não tinham muita abertura, eram casas pequenas. E vocês lembram até lá quando a mulher ali, Destunei, faz quarto para o profeta, né? Ela faz em um outro patamar da casa. Porque as casas eram pequenas na época, elas não tinham divisórios que nem nós temos nos cômodos. E também poucas aberturas. Como não tinha abertura, não tinha muita iluminação. Na época não tem energia elétrica. E o que acontecia? Toda a casa precisava ter uma candeia acesa, independente se era de manhã, de tarde ou de noite. Por quê? Porque era muito escuro lá dentro. E não tinha esses compromissos que Jesus disse que se deveria fazer um aposento, né, entrar no seu quarto e fechar a porta, ou seja, era o único lugar, né, construído assim no que se tinha essa possibilidade, porque era tudo em convivência. E muitas vezes se fazia a alimentação lá de fora de casa e tudo mais para se comer dentro. E esse processo aqui, a lamparina, ela tinha que estar sempre acesa, independente se era dia ou era noite. E uma coisa, todo mundo sabia que se passando pelas casas estivesse escuro, era sinal que não tinha ninguém em casa. Por que a Bíblia diz: não desprezará a cana quebrada nem o pavio funérea? Porque naquela época, essa candeia, ela precisava ser colocada em óleo e para ficar com aquele pavio queimando. E tinha que ser continuamente. O que acontecia quando o óleo terminava? O pavio começava a fumegar e terminava a iluminação. E era difícil de fazer um outro processo, de acender aquela luz, manter acesa. Mas quando ficava aquele pavio fumegando, ele não prestava para nada, ele fedia, ele tinha um cheiro horrível. Não prestava
serve para nada. Mas Jesus ainda fala, e o Senhor diz a sua palavra, não desprezará a cana quebrada e nem o pavio que fumega. Porque para aquela época o pavio fumegando não prestava mais. Então esse pavio que fumega está mostrando o quê? O sono, o entorpecimento, os sentidos, a preguiça. Ou seja, quando a Bíblia nos diz que o reino dos céus é conquistado à força, ele não quer dizer que eu vou lá em força, não é pela minha força, não é pela minha capacidade que eu vou ser salvo. Não. A salvação foi Cristo que deu na cruz do Calvário. Agora, o reino dos céus, ou seja, a minha parte, a minha busca com Deus, é a força, é vencer o sono. Né? Muitas vezes, meu esposo que trabalha no hospital sabe muito que quer ficar em plantão, muitas vezes 12, 24 horas, tem que estar acordado, tem que estar desperto para não errar uma meditação. Ou seja, não ter a preguiça de fazer a obra do Senhor, de buscar Ele. O que mostra isso? Falta de oração, falta de vigilância, esgotamento espiritual, porque às vezes aquela pessoa que trabalha muito na obra de Deus, mas ela não deixa o tempo para ter com o Senhor. O nosso tempo individual nós precisamos ter com Deus. Para quê? Para recarregar a nossa botija. Às vezes a gente está só dando para os outros alimento, e a gente está precisando de alimentação também. Então isso é importante, nós temos que ver os dois lados. Agora, por que uma pessoa acaba sendo esgotada na obra do Senhor? Porque são poucos os feitos. Rogai, pois, o Senhor da Seara. Nós precisamos ser corpo, trabalhar como corpo. Tem dedo, tem unha, tem cabelo, tem nariz, tem pé, tem orelha. Todos nós somos importantes, cada um no seu lugar. E aí nós vamos ajudar o nosso irmão mais esgotado espiritualmente. Falta de ocupação, quando eu deixo de fazer a obra do Senhor. Davi, o que aconteceu quando ele deixou de ir para guerrear com o exército? Ele foi lá passear no palácio, que era o filme dos reis, dar uma olhadinha naquilo que eles possuíam, né? O que ele enxergou? A Betseba. E olhando, já caiu no seu coração ali o pecado. E ele caiu. Por quê? Porque ele não estava ocupado na obra de Deus. Nós precisamos nos ocupar na obra do Senhor. E ocupar na obra do Senhor não é só pegar o microfone e estar aqui na frente. Ocupar na obra do Senhor, se eu precisar ter que limpar o banco, eu limpo o banco. Ocupar na obra do Senhor, se eu tiver que ficar na portaria, eu vou ficar na portaria. Ocupar na obra do Senhor, se eu tiver que orar e jejuar uma semana, eu vou fazer. Ocupar na obra do Senhor. Se eu tiver que ir lá orar para um irmão que precisa, isso é se ocupar na obra do Senhor. Não é somente estar aqui para serviço, é para serviço. Né? E a falta de amor, e a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, há uma versão que fala, o amor de quase todos esfriará. Infelizmente é isso que não estamos vivendo, logo sei. Chegada do noivo, como é que chegava o noivo? Então o noivo geralmente ele vinha de surpresa, e às vezes ele fazia dos judeus, eles tinham um determinado costume de fazer uma fase romântica, por exemplo. Antigamente, os noivos, né, os moços, quando queriam impressionar as meninas, eles faziam as serenatas à noite, né, um período de história, muito tempo atrás, que hoje não sei, isso aí caiu fora da moda. Mas eu quero apenas simplificar. Naquela época, os noivos tinham uma maneira de fazer um romantismo, que era chegar de surpresa, uma espécie de rápido para a noiva. Ela tinha que estar esperando a qualquer momento, porque a hora que o pai dissesse para ele, está pronto, você pode ir lá buscar a tua noiva, o noivo tinha que vir buscar a noiva. Mas aí o que acontecia? Ele não podia chegar de qualquer jeito. Antes ele mandava os amigos dele na frente avisar. Veio o noivo, sai ao seu encontro. E a comitiva do noivo então saía de um lugar da cidade, e a comitiva da noiva vinha com as suas lamparinas acesas do outro lado, eles se encontravam e chegavam na casa do pai, e era lá na casa do pai que acontecia o casamento. E o casamento, do procedimento judaico, a festa durava 7 dias. Olha como só uma parábola nos traz tanto ensinamento. O que nós vemos nos 7 dias? O casamento, nós sabemos que quando Cristo vir arrebatar a sua igreja no céu, a igreja vai estar comemorando 7 anos das bodas do Cordeiro, regozijando com o noivo, participando desse casamento, ajudando-se, recebendo do Senhor. Mas em compensação, até o que vai acontecer nesses 7 anos? A grande tribulação.
período da agonia, o período de densas trevas, o período pior que está para acontecer na história da humanidade. Se até agora nós vimos pessoas com espírito de anticristo exterminando homens e mulheres na face da terra, nós veremos então a ação do mal. Aliás, eu não quero estar aqui, não sei você, mas eu não quero. E por isso eu trabalho todos os dias buscando o Senhor, porque eu amo a palavra de Deus e eu creio em cada versículo, em cada dia, em cada ponto que ela está escrita. Eu não negocio princípios da palavra do Senhor. Não sou melhor que ninguém, e por isso que eu preciso cada dia do meu Senhor. Como dizia Paulo, os principais dos pecadores sou eu. Aqui, essa festa durava 7 dias, e tendo ido do zelo a comprar, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, passado esse tempo, quando Cristo buscar e matar a sua igreja, não vai adiantar. O tempo está findando. As horas do relógio nosso está passando, mas as horas do relógio de Deus está mostrando os minutos e os segundos finais. Quem não está vigilante com a sua lamparina acesa, com seu óleo na botija, pode sofrer grandes dano. Na parábola das 10 virgens, todas adormeceram. Qual era a diferença? É que as prudentes tinham levado o azeite consigo, é a nossa reserva. E nós vemos hoje um período onde nós estamos vivendo uma parte da igreja de Laodiceia, uma parte da igreja de Filadélfia que ainda está resistindo com azeite. Enquanto a igreja de Laodiceia está dormindo, está ali, muitas vezes sem buscar o azeite, sem buscar a presença do Senhor, sem buscar estar diante de Deus. E nós sabemos que o noivo disse, fez um contrato de casamento com a igreja, foi para o pai, está preparando o lugar, mas ele vai chegar de uma maneira, de um rapto, e levar a sua noiva para estar com ele. E nós, como crentes, temos que estar vigilantes. A totalidade da igreja tem que estar vigilante. E na parábola das virgens está mostrando que da totalidade da igreja, pelo menos 50% não entrou. Da igreja. Não está falando do mundo. Não está falando daquele que não conheceu, aquele que não aceitou o rei da palavra. Está falando de quem? As noivas, ou seja, a totalidade da igreja. Você está entendendo que nessa manhã nós temos que nos preocupar muito com a nossa vida diante de Deus? Vigiai, pois, não sabeis, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, versículo 13. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Amós 4, versículo 12. Então, nessa manhã, irmãos, nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o nosso Senhor. Porque se Ele vir agora, se Ele vir daqui a pouco, se Ele vir meia-noite, se Ele vir daqui 1 ano, daqui 2 anos, não importa, tem que estar preparado. E se no momento o Senhor resolver recolher, nem sempre significa que hoje nós estamos respirando, não sabemos o dia de amanhã. Não sei se daqui a 5 minutos eu vou sair ali fora, vou ter vida. Então a importância de nós estarmos vigilantes, buscando o Senhor, atentos por aquilo que o Senhor quer nos mostrar, nos falar, não esquecendo daquilo que o Senhor nos ensinou da sua palavra, lutando para não cair no sono espiritual, lutando contra o desânimo, lutando contra as situações que nós vemos
E a Bíblia nos fala, e muitas vezes, virá como um ladrão na noite. O tempo do Senhor em breve se aproxima. O que nós estamos fazendo? Estamos vigiando? E o que nessa lição, nesse trimestre, está querendo concluir aqui? Os princípios divinos em termos de Cristo. Não é só em tempo de Cristo que nós temos que manter a palavra de Deus. Isso é princípio diário da vida cristã. Eu vou pedir para os irmãos, pode passar no nosso favor aqui só um cartãozinho que eu fiz para os irmãos para lembrarem. Pode pegar eu. Só para lembrarem daquele versículo, né? Prepara-te, Israel, para encontrar com Deus. Bem simples. E minhas meninas me ajudaram a fazer. Para você lembrar, né, nesta manhã, para você ter em mente a importância de se preparar para a chegada do novo. Se preparar porque a hora está passando. Eis que estou à porta e bato. Vocês viram que no tempo da história ele disse: breve virei. Lá o 7 ele está dizendo: estou à porta. Ou seja, cheguei. Vamos manter a nossa lamparina acesa, buscando o Senhor, enquanto é dia, enquanto nós podemos, enquanto nós não deixarmos para amanhã. Vamos vencer o nosso sono, a preguiça, todo esse desânimo que muitas vezes nos acontece. Mas é importante, irmãos, imprescindível, nós fazermos a vontade do Senhor enquanto há tempo, e encher a nossa vasilha e estar com a nossa lamparina acesa, vigilante, porque não adianta passar por todo um processo que o Senhor trabalha através da nossa vida se nós não manter a nossa vida da maneira correta. Amém? Quero essas palavras em nome de Jesus.